Olá, gente. Hoje eu vou contar um pouco. É o meu assunto que eu gosto mais de falar, que é do Criador, do Eterno, do meu Pai lindo e maravilhoso. Gente, eu comecei a ter uns. Eu já contei em alguns vídeos, eu não lembro quais vídeos, mas se você der uma passada aí no canal, você vai conseguir encontrar, tá bom? Comecei a sofrer uns ataques há muitos anos, tá? Muitos anos mesmo. Só que lá para 2016, 2017, a coisa começou a ficar muito difícil. Eu sofri, as pessoas cismavam com minha cara assim à toa, né? E eu fui atacada em todos os lugares que eu ia. Todos os lugares. E eu comecei a sofrer muito com aquilo. E também coisas assim sobre a minha. E contra a minha vida, entendeu? Teve um tempo que eu comecei, parece loucura. Mas não é loucura, não. Hoje eu entendo tudo que estava acontecendo. Mas na época eu não entendia. E estava muito difícil para mim, né? Eu entrava no ônibus e um motorista cismava com minha cara. Eu cheguei a entrar a pegar um ônibus e o motorista fechou a porta e não deixava eu entrar. Eu juro por Deus que isso aconteceu. E acontecia muito, né? Tive um acidente na rua, eu comecei a ficar com medo de andar na rua, de qualquer momento eu vou ser morta, porque eu percebi que tinha alguma coisa muito errada lutando contra mim, era uma coisa invisível. E eu comecei a ficar desesperada, né? Então, nessa época eu comecei a ficar muito triste, muito chateada, e começou também a nascer em mim, no meu coração, um desejo de ter uma experiência diferente com Deus. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu não sabia nem que eu estava fazendo direito. Hoje eu entendo, foi tudo pelo Espírito Santo de Deus. Eu comecei a adorar, né, no meu quarto e comecei a ler a Bíblia. Isso foi em 2017. Comecei a ler a Bíblia e foi muito engraçado, porque no início, às vezes eu começava a louvar, a adorar a Deus, e como eu estava muito machucada, né, eu, como eu estava muito ferida, às vezes eu chorava mais do que cantava. Mas aí eu fui firme. Só que eu comecei a pegar gosto por isso. E eu tinha tido um sonho, mais ou menos nessa época, eu tive um sonho muito interessante. Tive vários, mas um era assim: eu estava num rio e eu estava tomando banho nesse rio. E essa água do rio, ela tinha sabor, só que eu não consigo explicar o sabor. Eu sei que era muito saborosa a água. E quando eu tomava aquela água, eu mergulhava e tomava água. Só que quando eu tomava aquela água, ela não matava só a minha sede. Ela fazia um bem muito grande para o meu corpo. Eu sentia muita leveza, muita paz. E aí, como eu tomava água e me sentia muito bem, então eu queria mais. E aí eu ia mergulhando cada vez mais fundo. Ia lá no fundo e era muito bom, era muito agradável a sensação. Eu não consigo explicar a sensação daquele rio onde eu tomava banho, né? E aí, nessa época, eu comecei a ler a Bíblia. E eu lembro que um dia eu abri a Bíblia aleatoriamente e saiu em Ezequiel. E quando eu comecei a ler Ezequiel, é como se fosse a primeira vez que eu tivesse aberto a Bíblia na minha vida. Porque a minha mente ali, ela estava diferente, muito diferente. E eu comecei a ler e comecei a achar lindo aquilo tudo que eu estava lendo. E eu me apaixonei por aquele Deus de Ezequiel, né? Hoje eu gosto muito dos livros dos profetas. Antes eu não gostava. E eu comecei a achar encantador tudo aquilo. Eu digo, meu Deus do céu, é como se é a primeira vez que eu visse isso, é como se não tivesse aqui. Porque das outras vezes que eu pegava para ler, eu não entendia nada, não tinha interesse em saber de nada. Mas naquele dia foi diferente. E eu achei muito lindo. Foi naquele dia que eu comecei a me encantar com a palavra do Criador. Eu me apaixonei pela palavra, eu me apaixonei pelo Criador da palavra, né? Achei muito lindo. E foi, não é maneira de falar, não. Não é no sentido figurado, eu me apaixonei mesmo. Porque aquele Deus dos profetas eu achei lindo demais, né? E comecei a orar, a ler a Bíblia e a fazer e a adorar no meu quarto. Às vezes eu estava com o coração tão machucado, parece que não tinha lugar para mim.
Eu cheguei a perguntar a Deus, será que não tem lugar para mim mais nesse mundo? Porque aonde eu ia, ninguém me entendia, as pessoas cismavam com a minha cara do nada. Eu comecei a ser muito rejeitada, eu comecei a sofrer muitas humilhações, né? Eu tive tem coisas que eu não vou nem falar, que não é bom porque nem todo mundo entende, mas atentado contra a minha vida. Isso começou a acontecer também. E hoje eu sei o porquê, né? E eu comecei nessa, fui me encantando com aquele Deus e parece que eu fui acordando de um sono profundo. Você já assistiu aqueles filmes onde a pessoa entra numa câmara, é câmara que chama, né? Do tempo, um portal, alguma coisa? Ou ela vai para o futuro ou ela vai para o passado? Foi essa sensação que eu tive, né? Que eu saí, eu acordei de repente num mundo diferente, né? Que me causou muita dor e ainda causa até hoje. Por quê? Porque hoje eu sei como funciona esse mundo e eu não tenho mais nenhum apego a ele, não tenho nada de apego a esse mundo, porque eu sei como ele funciona. É um mundo mentiroso e falso, onde tudo é mentira, onde há religiões, onde aprisiona as pessoas, onde mente para as pessoas, onde destrói vidas, tá? Onde as pessoas vivem numa ilusão, numa bolha e não sabe o que está fazendo aqui, a maioria não sabe. Mas ao mesmo tempo que eu fui descobrindo esse mundo e fui me decepcionando e perdendo esse apego por esse mundo, por exemplo, de ficar batalhando atrás de querer vencer na vida, de querer ter dinheiro para cuidar de família, essa coisa toda de colocar a vida material acima de tudo, eu também fui conhecendo um Deus verdadeiro, um Deus diferente, que é esse Deus dos profetas, né? Então, por isso aquele sonho de eu mergulhar nas águas e fazer bem para minha mente, para o meu corpo, era essa coisa de buscar a palavra, de ler a palavra. Hoje eu entendo claramente o que é. E isso causou uma transformação muito grande na minha vida. Foi uma bênção, foi a melhor coisa. E eu sei que essa decisão não partiu de mim, partiu do Espírito Santo, né? E a partir desse momento que eu fui conhecendo esse Deus tão lindo, que eu me apaixonei, eu me encantei mesmo, eu fui perdendo toda a vontade de viver nesse mundo, tá? Hoje eu não tenho mais essa ilusão, tá? Porque se você é uma pessoa que é feliz nesse mundo, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte, você está dormindo, você está iludido. Porque só é feliz nesse mundo quem está iludido, quem está dormindo. E tem muita gente aí achando que está acordado e não está. Está dormindo, batalhando, querendo fazer isso, fazer aquilo, viver o melhor de Deus ainda nesse mundo. Não é que você tem que se entregar agora, não fazer mais nada. A gente trabalha, tem que pagar as contas, né? Se tem que fazer um curso, então faça. Mas não colocar isso como se fosse viver a vida inteira no mundo, né? É isso que eu quero dizer. Então, para mim foi desse jeito. E quando eu comecei a acordar, isso foi lindo. Foi duas coisas que foi acontecendo, que foi essa perda da ilusão do mundo e ao mesmo tempo conhecer um Deus diferente que eu não conhecia, né? E eu lembro que eu ainda estava frequentando a igreja, aconteceram muitas coisas na minha vida em 2018, irmão. Muita coisa, né? Deus me mostrou muitas coisas, eu tive muita experiência em 2018. Eu estava ainda na igreja, ainda estava frequentando, já não estava lá essas coisas, muita coisa eu já não estava querendo, mas eu achava ainda que eu tinha que frequentar a igreja, então eu frequentava. E aí eu estava num culto e de repente eu senti alguém entrando na igreja. E era engraçado porque um ser foi entrando pelas portas mesmo e andava como ser humano. Aí eu olhei para trás e não vi ninguém, mas eu sentia o ser andando lentamente no meio da igreja. E na medida que esse ser ia entrando com passos lentos, eu sentia como se movesse em mim. É como se tivesse algo ligado a mim, que eu sentia aonde ele estava, porque movia em mim. Eu sentia um leve arrepio, muito suave e delicado, e eu chamo de calor, mas não tem nada a ver com o calor da terra. Eu sentia um calor, um formigamento em mim. E aquele ser foi entrando, e quando chegou perto do púlpito, eu parei de sentir a presença.
E eu lembrei que na minha adolescência eu sentia essa presença. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu fui devorada, né? Fui iludida com as coisas das ilusões. Cresceu em minha ambição, que a ambição não é uma coisa errada. O que é errado é a ganância. É errado é a gente colocar isso acima do Criador, tá? Mas hoje para mim isso não faz mais sentido nenhum. Não tenho vontade de lutar por coisas materiais, não tenho. Ninguém tem que ser como eu, tô falando de mim, tá? Porque para mim o importante é o Criador. E outra, eu tenho muito medo de perder essa presença, tá? Então eu falo sempre com o Eterno. Eu digo, se o Senhor tiver algo para me dar de bens materiais, e esse bem material for me afastar da tua presença, então o Senhor não me dê, eu não quero, porque eu prefiro essa presença do que bens materiais. E eu tenho medo de perder, tenho medo mesmo. Nem todo mundo consegue ter bens materiais e colocar Deus acima disso, nem todo mundo consegue, né? Então é isso, eu comecei a buscar o Criador e fui encantando, fui me apaixonando, achando lindo. E nesse dia eu tive essa experiência. Depois o Senhor entrou de novo. Eu senti, ele entrou na igreja de novo. E nesse dia eu estava perto da minha filha, ela estava perto de mim. Eu digo, Dai, tem alguém aqui. E esse ser se movimentou ao meu redor e a minha filha sentiu também. Era uma presença que trazia muita paz, um formigamento, um leve formigamento no corpo. E o que eu chamo de calor que não tem nada a ver com o calor da terra, mas era um calor, alguma coisa muito suave. E aí esse ser fez como um círculo em redor de mim. E a partir desse dia as coisas começaram, os ataques começaram a cessar. Principalmente o ataque contra a minha vida. Começaram a cessar. E a partir desse dia eu nunca mais deixei de sentir a presença, né? Eu posso estar numa fila de banco, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar em casa, no ônibus, e eu sinto essa presença em mim. E o meu medo de perder essa presença é tão grande que eu peço a Deus, às vezes eu estou numa luta, acordo 4 horas da manhã para trabalhar, uma agonia danada, entrando em um ônibus lotado, e eu lembro que eu tinha muita vontade de ter a minha independência financeira. E eu sei que eu ia ter, porque eu ia lutar por isso, né? Aí às vezes eu fico pensando, será que eu estou fazendo um bom negócio? Depois digo, não, Senhor, não deixa, não permita que eu tenha nada, porque eu não quero perder a tua presença na minha vida. Essa presença é muito importante para mim, né? E tem também as coisas da vida, irmão, que eu lembro que uma vez eu fui visitar uma igreja, né? Eu ainda estava frequentando também a igreja. E eu estava muito atribulada, assim, muito angustiada, não sabia direito o que estava acontecendo. E eu cheguei na igreja e começou o culto, e eu estava sentada perto da parede, né? E eu me lembrei de uma animação que tem, que é um desenho da Disney, do Patinho Feio, né? O negócio do Patinho Feio. E eles colocaram uma música, que é aquela Vai Valer a Pena. Colocaram essa música, eu não sei o nome, mas é essa aí. E fizeram uma animação ali meio cristã, e eu assisti esse vídeo, e no momento que eu estava lá na igreja, eu comecei a lembrar, né? E como eu estava muito angustiada e estava passando por tantas coisas, e eu comecei a me perguntar, eu digo, será que vai valer a pena mesmo tudo que a gente passa, né? E aí quando eu tô nessa, pensando, e de repente o pastor chamou o pregador da noite. E o pregador, ele não era de fora. Aí eu me voltei lá para frente, né? E o pregador levantou, pegou o microfone e ele não falou boa noite, a paz do Senhor, nem nada. Ele só pegou o microfone e começou. E vai valer a pena. E eu achei muito lindo aquele jeito que Deus falou comigo, né? Aquilo me deu um conforto muito grande. Então, eu sei, gente, que o que eu passo, o que eu estou passando é muito pouco, não é nada. Porque o que vem aí pela frente é dureza. A gente tem que se preparar porque a coisa vai ficar feia. E ainda não está... tudo que a gente está passando agora é bobagem. É coisa pouca, é coisa mínima, né? Mas já dói, já machuca. E às vezes a gente fica muito angustiado, fica triste. Será que eu devo continuar? Será que eu vou suportar? Tem misericórdia de mim? Será que vai valer a pena?
E nessa noite o Senhor falou que ia valer a pena sim. E eu fiquei muito feliz com esse Deus lindo que eu conheci. Eu conheci um Deus diferente, né? Que é o Deus dos profetas, não é o Deus da religião. É aquele Deus antigo, da palavra do Criador, porque todo mundo sabe que o Criador não fez uma religião, né? Ele não criou a religião. Ele criou os estatutos para que a gente siga, tá? É o Deus dos profetas que falava lá com os profetas na antiguidade, o Deus de Jeremias, de José, de Abraão, e foi esse Deus que eu conheci. E eu achei lindo demais. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E gostaria de dizer para você que está se sentindo aí, achando que não vai valer a pena, vai valer a pena sim, né? A coisa vai piorar muito mais daqui para frente. Mas não desanima não, porque vai valer muito a pena, né? O Criador diz que vai valer a pena. Ele vai dar recompensa àquele que for fiel até o fim. Então fique firme, irmão. Não desanima não. Não desanima. Se você se sente só, porque não tem ninguém do teu lado, porque ninguém mais te entende, você tem um Deus no céu, você não tá só, tá bom? E Ele vai te segurar, Ele vai te dar força, vai te animar e a gente vai chegar lá, certo? Esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço a você que assistiu até aqui, tá bom? E até o próximo vídeo.